Acabou de começar. O conflito que estudiosos da profecia bíblica esperavam há décadas. Israel e Irã acabam de dar o primeiro passo no que o apóstolo João viu em visão há 2000 anos e registrou no livro de Apocalipse. Não estamos mais falando sobre possibilidades futuras. Não estamos especulando sobre o que pode acontecer. Estamos testemunhando o cumprimento literal de profecias diante dos nossos olhos. Mísseis foram lançados, alvos foram atingidos, declarações de guerra foram feitas. E o mundo inteiro está observando enquanto duas nações, profeticamente significativas, iniciam uma escalada que a Bíblia predicia culminaria em eventos cataclísmicos que mudarão o curso da história humana para sempre. O confronto entre Israel e Irã não é apenas geopolítica, é profecia. Ezequiel nomeou a Pérsia, que é o Irã moderno, como parte da coalizão que atacaria Israel nos últimos dias. João viu guerras devastadoras que matariam 1/3 da humanidade. E agora, nesta geração, pela primeira vez na história, temos Israel restaurada como nação, Irã como potência hostil declarada e tecnologia militar capaz de causar destruição em escala profetizada. Todos os elementos estão no lugar, e o gatilho acabou de ser puxado. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente o que aconteceu entre Israel e Irã. Vou mostrar como isso corresponde precisamente às profecias de Apocalipse e Ezequiel. Vou explicar o que vem a seguir, segundo o cronograma profético, e vou alertar sobre o que você precisa fazer agora para estar preparado espiritualmente para os eventos que estão se desenrolando. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode ser a informação mais importante que você receberá em toda a sua vida. O Apocalipse não está mais chegando, começou. Prepare-se. Para entender a magnitude absoluta do que acabou de acontecer, precisamos primeiro estabelecer o contexto recente e a sequência exata de eventos. Durante anos, a tensão entre Israel e Irã vinha aumentando. Retórica hostil. Ameaças veladas, ataques por procuração através de grupos terroristas, operações clandestinas de inteligência, sabotagem de instalações nucleares, assassinatos de cientistas nucleares iranianos, ataques de drones a navios. Era a Guerra Fria não declarada, que todos sabiam que eventualmente se tornaria quente. E então, em uma terça-feira de madrugada, aconteceu o evento que mudou tudo. Uma base militar iraniana perto de Teherã explodiu em bolas de fogo massivas. Imagens de satélite mostraram destruição completa de instalações que inteligência ocidental havia identificado como centros de pesquisa e desenvolvimento de mísseis balísticos avançados. Dentro de horas, fontes iranianas estavam culpando Israel. E dentro de dias, evidências começaram a surgir confirmando que sim, foi operação militar israelense. Não sabotagem clandestina desta vez, mas ataque militar aberto e direto contra território soberano iraniano. A resposta iraniana foi rápida e devastadora. Menos de 72 horas após o ataque israelense, o Irã lançou uma barragem de mais de 300 mísseis balísticos e drones contra alvos em Israel. Não foi ataque simbólico, foi tentativa genuína de causar dano máximo. Sistemas de defesa israelenses, incluindo o famoso Domo de Ferro, interceptaram muitos dos projéteis, mas não todos. Alguns passaram. Instalações militares foram atingidas, infraestrutura foi danificada. E pela primeira vez desde a Guerra do Golfo em 1991, sirenes de ataque aéreo soaram em Tel Aviv e Jerusalém, enviando milhões de israelenses correndo para abrigos. A escala do ataque foi sem precedentes na história moderna de Israel. Não foram foguetes artesanais de grupos terroristas, foram mísseis balísticos de médio alcance de uma nação-estado com capacidade militar significativa. Foi declaração clara: o Irã não está mais lutando através de procuradores, está lutando diretamente e está disposto a arriscar guerra total. Israel respondeu imediatamente. O Gabinete de Segurança se reuniu em sessão de emergência. O primeiro-ministro fez declaração pública dizendo que Israel não toleraria ataques em seu território e que responderia com força. E dentro de 24 horas, respondeu. Caças israelenses lançaram ondas de ataques aéreos contra alvos militares iranianos.
Bases de mísseis, instalações de pesquisa nuclear, depósitos de armas, centros de comando. Os ataques foram precisos, usando munições guiadas por satélite e inteligência em tempo real, e causaram dano significativo à infraestrutura militar iraniana. Mas também mataram soldados iranianos. Civis próximos a alvos militares também morreram. E isso transformou o que era conflito limitado em algo muito mais perigoso, porque agora há vítimas, há sangue, a fúria nacionalista de ambos os lados e a espiral de retaliação contra retaliação e escalada começou, exatamente como a profecia predissesse. E aqui está o que torna tudo isso profeticamente crucial. Não é apenas sobre Israel e Irã. Outras nações estão sendo arrastadas. A Rússia, que tem presença militar significativa na Síria e laços estreitos com o Irã, emitiu avisos severos a Israel. A Turquia, que tem ambições regionais próprias, está fazendo movimentos militares em suas fronteiras. Hezbollah no Líbano, armado e financiado pelo Irã, começou a lançar foguetes do norte para Israel. Hamas em Gaza intensificou ataques do sul. E nações árabes que recentemente normalizaram relações com Israel através dos acordos de Abraão estão sendo forçadas a escolher lados. O que começou como conflito bilateral entre Israel e Irã está rapidamente se tornando confronto regional envolvendo múltiplas nações. E quando você olha para o mapa, para as nações envolvidas, para as alianças sendo formadas, você percebe com choque de reconhecimento. Esta é exatamente a configuração que Ezequiel profetizou há 2600 anos. A coalizão está se formando, a batalha está começando. E estamos testemunhando o início do que João viu no Apocalipse. Agora, precisamos examinar exatamente o que o livro de Apocalipse e outras profecias bíblicas dizem sobre guerras dos últimos tempos, porque a precisão profética é absolutamente assombrosa. Vamos começar com Apocalipse capítulo 6, que descreve os julgamentos dos selos. O segundo selo é particularmente relevante. Apocalipse 6, versículos 3 e 4. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. A paz é tirada da terra. Pessoas se matam umas às outras. Uma grande espada é dada, simbolizando guerra massiva. Este é o segundo julgamento da tribulação, e descreve exatamente o tipo de conflito que estamos começando a ver entre Israel e Irã. Paz sendo tirada, nações se matando, guerra em escala que não víamos há gerações. O segundo selo pode estar sendo aberto agora mesmo. Apocalipse capítulo 9 descreve o sexto julgamento da trombeta e é ainda mais perturbador. Apocalipse 9, versículos 13 a 19, fala de um exército massivo de 200 milhões que mata um terço da humanidade. Versículos 15 e 18 são especialmente chocantes. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E por estas 3 coisas foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Um terço da humanidade morta. Com a população atual de aproximadamente 8 bilhões, isso seria quase 3 bilhões de pessoas. É inconcebível em escala. Mas, pela primeira vez na história, a humanidade tem armas capazes de causar exatamente esse nível de destruição. Armas nucleares, armas biológicas, armas químicas. E tanto Israel quanto Irã têm ou buscam essas capacidades. Israel é amplamente conhecido por ter arsenal nuclear significativo, embora nunca admita oficialmente. E Irã está desenvolvendo capacidade nuclear, apesar de sanções internacionais. Se este conflito escalar para a guerra nuclear, 3 bilhões de mortos não é exagero profético, é possibilidade real. E a Ezequiel 38 e 39, as profecias sobre Gog e Magog. Ezequiel 38, versículos 1 a 6, nomeia especificamente as nações que atacarão Israel. Filho do homem, dirija o teu rosto contra Gog,
terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Vamos identificar essas nações. Pérsia é Irã. Etiópia e Pute são regiões do nordeste da África, incluindo Sudão e Líbia. Gomer e Togarma são identificados com a Turquia. E Magog, do extremo norte, é amplamente identificado com a Rússia. Agora, olhe para o cenário geopolítico atual. Irã é o principal antagonista de Israel. Rússia tem presença militar na Síria e laços estreitos com o Irã. Turquia está se distanciando do Ocidente e se aproximando da Rússia e Irã. Líbia e Sudão têm histórico de hostilidade contra Israel. Todas as nações que Ezequiel nomeou há 2.600 anos estão agora pela primeira vez na história alinhadas exatamente como profetizado, e estão começando a agir. O conflito atual entre Israel e Irã pode muito bem ser o evento catalisador que unirá completamente esta coalizão. Ezequiel 38, versículo 8 diz que isso acontecerá depois de muitos dias e nos últimos anos quando Israel estiver habitando em segurança. Israel foi reestabelecida em 1948, depois de muitos dias de dispersão, e recentemente, através dos acordos de Abraão, experimentou período de segurança relativa. Mas Ezequiel profetiza que então virá o ataque. Subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Versículo 9. Estamos vendo isso começar agora. E a outra profecia crucial em Jeremias 49, versículos 34 a 39, especificamente sobre o Elão, que é região do Irã moderno. Jeremias 49, versículo 35 e 36. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei por todos estes ventos. E não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. O poder militar do Elão, Irã, será quebrado, seu povo será espalhado. Esta profecia nunca se cumpriu completamente na história antiga, mas pode estar prestes a se cumprir agora. Se Israel usar força militar massiva, potencialmente até nuclear, contra o Irã, isso quebraria o poder do Irã exatamente como Jeremias profetizou, e causaria fuga massiva de refugiados iranianos, espalhando-os por todos estes ventos. A profecia está se alinhando com eventos atuais com precisão que deveria fazer cada um de nós perceber que não estamos lidando com coincidências. Estamos testemunhando o cumprimento do plano profético de Deus. Apocalipse 16, versículo 12 a 16, descreve o 6º julgamento das taças e menciona especificamente preparações para a batalha final do Armagedon. Versículo 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O Eufrates passa pelo Iraque e Síria, e nos últimos anos seu fluxo tem diminuído drasticamente devido a barragens e seca. A profecia diz que secará completamente para permitir que exércitos do Oriente cruzem. E então o versículo 14 diz: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Todos os reis do mundo, reunidos para a batalha, em Armagedon, que fica em Israel. O conflito atual entre Israel e Irã pode ser a centelha que eventualmente atrairá todas as nações para esta batalha final. Zacarias 14, versículo 2 confirma: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, todas as nações. E está começando agora.
Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Embora esses julgamentos sejam terríveis, eles têm propósito divino. Não são caos aleatório. São julgamentos específicos de Deus contra pecado humano e rebelião. Apocalipse 9, versículos 20 e 21, após descrever a morte de 1/3 da humanidade, diz: "E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e das suas ladroices." Mesmo após julgamento devastador, a humanidade não se arrepende. O coração humano é tão endurecido que mesmo destruição massiva não leva ao arrependimento. Mas Deus, em sua misericórdia, ainda dá oportunidades. Apocalipse 7 descreve 144 mil evangelistas judeus que proclamarão o evangelho durante a tribulação, e uma multidão incontável virá a Cristo, embora muitos paguem com suas vidas. Agora, precisamos entender o que vem a seguir no desenrolar profético, porque se Israel e Irã realmente deram início ao que João viu, então os próximos eventos podem se desenrolar rapidamente. Baseado nas profecias, aqui está a sequência provável. Primeiro, o conflito entre Israel e Irã continuará escalando. Mais ataques, mais retaliações e, eventualmente, outras nações serão arrastadas. A Rússia pode intervir diretamente para proteger seus interesses e aliados. A Turquia pode ver oportunidade para avançar suas ambições regionais. Nações árabes terão que escolher lados, e Estados Unidos e poderes ocidentais serão forçados a responder de alguma forma. Ezequiel 38, versículo 13, menciona que, quando a coalizão de Gog atacar Israel, haverá nações que protestarão, mas aparentemente não intervirão militarmente. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão: "Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a presa?" Eles questionam, mas não agem. Isso sugere que potências ocidentais podem estar fracas ou distraídas demais para ajudar Israel efetivamente. Segundo, em algum momento durante esta escalada, o anticristo surgirá como pacificador. Daniel 9, versículo 27, diz que ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, 7 anos. Este será o acordo de paz que parecerá resolver o conflito e trazer segurança a Israel. O mundo o saudará como grande líder e diplomata. E Israel, exausta de guerra, aceitará o pacto. Isso marca o início oficial do período de tribulação de 7 anos. Durante os primeiros 3 anos e meio, haverá paz relativa. O templo funcionará, sacrifícios serão oferecidos e parecerá que finalmente a paz chegou ao Oriente Médio. Mas é paz falsa. No meio da semana, 3 anos e meio depois, o anticristo quebrará o pacto, invadirá o templo, colocará a abominação desoladora e desencadeará a grande tribulação, os 3 anos e meio finais de julgamento sem precedentes. Este é o padrão que as Escrituras revelam. E o conflito atual entre Israel e Irã pode ser o caos que cria necessidade percebida para exatamente esse tipo de pacificador global. Terceiro, durante a tribulação, especialmente na segunda metade, os julgamentos descritos em Apocalipse se desenrolarão. Os selos, as trombetas, as taças, cada onda de julgamento mais severa que a anterior. Terremotos devastadores, meteoros caindo do céu. 1/3 da água se tornando amarga, 1/3 do sol, lua e estrelas escurecidos, gafanhotos demoníacos atormentando a humanidade, um exército de 200 milhões matando 1/3 da população, feridas malignas naqueles com a marca da besta, oceanos se tornando sangue, calor solar intenso queimando pessoas, escuridão sobre o reino da besta, o rio Eufrates secando, e, finalmente, o maior terremoto da história humana dividindo Jerusalém em 3 partes e fazendo montanhas e ilhas desaparecerem.
Apocalipse 16, versículo 18. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, qual nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. A destruição será inimaginável e culminará na batalha do Armagedon. Quarto, no final dos 7 anos, quando parecer que o anticristo e suas forças vencerão completamente, Jesus Cristo retornará. Apocalipse 19, versículos 11 a 16, descreve sua vinda. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus voltará, não como o cordeiro manso, mas como o leão de Judá, Rei dos Reis, conquistador. E ele destruirá o anticristo e todas as forças reunidas contra ele com a palavra de sua boca. Apocalipse 19, versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vitória completa e total, o mal derrotado, Satanás preso, e Cristo estabelecerá seu reino milenar na terra. Reinará de Jerusalém por 1000 anos. Isaías 2, versículo 4 descreve este reino. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Paz verdadeira finalmente virá, não através de diplomacia humana, não através do anticristo, mas através do príncipe da paz, Jesus Cristo. Este é o final que está escrito, este é o destino garantido. E o conflito entre Israel e Irã que estamos testemunhando agora é o início da sequência de eventos que levarão a esse clímax glorioso. Então, o que você deve fazer agora? Como deve responder sabendo que Israel e Irã deram início ao que João viu no Apocalipse? Primeiro, e absolutamente crítico, você precisa garantir que conhece Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Se a tribulação está começando, se os julgamentos estão próximos, então não há mais tempo para adiar esta decisão. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a única salvação. Jesus é o único caminho. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Você conhece Jesus? Não conhecimento intelectual, mas relacionamento salvador? Se não, clame a Ele agora. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque, confesse seus pecados, creia que Jesus morreu por você e ressuscitou. Entregue sua vida a Ele, agora, não espere outro dia. Segundo, se você já é cristão, viva com urgência extrema. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso pode acontecer hoje. Está pronto? Sua vida está em ordem?
pecados confessados, relacionamentos reconciliados, obediência ativa. Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigie, ore, viva em santidade, porque o tempo está acabando. Terceiro, compartilhe o Evangelho com urgência desesperada. Bilhões de pessoas não conhecem Jesus. Muitos enfrentarão a tribulação sem salvação. E milhões morrerão nos julgamentos e passarão a eternidade separados de Deus. Você pode fazer diferença. Suas palavras podem salvar almas. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não fique em silêncio, não deixe vergonha ou medo paralisá-lo. Pessoas estão perecendo, eternidades estão em jogo. Fale, agora, enquanto ainda há tempo, porque a janela está se fechando rapidamente. Quarto, não viva em medo paralisante, mas em expectativa vigilante. Sim, os eventos são assustadores, mas para cristãos, nosso final está garantido. Não fomos destinados para a ira. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Fomos destinados para a salvação e temos esperança. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória vindoura supera qualquer sofrimento presente. Então não desespere, não entre em pânico, mas confie. Deus está no controle. Seu plano está se desenrolando perfeitamente. E você, se for de Cristo, sairá vitorioso no final. Quinto, organize suas prioridades. Se realmente estamos nos dias finais, coisas que pareciam importantes de repente não têm valor. Acumular riquezas terrenas? Inútil. Buscar fama e reconhecimento? Vazio. Construir império neste mundo que está passando? Tolice. 1 João 2, versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Invista no que é eterno. Almas, crescimento espiritual, obediência a Deus. Isso é o que importa, isso é o que permanecerá. Sexto, estude as profecias. Não seja ignorante sobre os tempos. Daniel 12, versículo 4 e 10. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Seja sábio, estude, aprenda, reconheça os sinais, porque quanto mais você entende, mais preparado estará. Sétimo, ore por Israel. Salmo 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Israel está no centro do plano profético de Deus, está sob ataque, e cristãos devem orar por proteção e salvação do povo judeu. Romanos 11, versículos 25 e 26. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo. Israel será salva. Ore para que aconteça logo. E, finalmente, mantenha a perspectiva eterna. Estes eventos são temporários. A tribulação durará 7 anos. Terrível, sim, mas limitada. O reino de Cristo durará 1000 anos. E depois, eternidade na presença de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Mantenha olhos no eterno, não se deixe consumir pelo temporal. Deus vence, nós vencemos. O final está escrito, e é glorioso. Israel e Irã deram início ao que João viu no Apocalipse. Não é mais especulação futura, é realidade presente.
As profecias estão se cumprindo, o cronograma está avançando e o clímax está próximo. Você está pronto? Conhece Jesus? Está vivendo para Ele? Está vigilante e preparado? Porque o tempo acabou, o Apocalipse começou e Jesus está voltando, muito em breve. Deixe seu comentário sobre o que você está vendo acontecer entre Israel e Irã. Você reconhece o cumprimento profético? Compartilhe este vídeo urgentemente. Todos precisam saber que o Apocalipse começou. Inscreva-se e ative notificações. Continuaremos cobrindo estes eventos à medida que se desenrolam. E ore. Ore por Israel. Ore pela igreja. Ore pelos perdidos. Porque o Rei está voltando. Maranata.